Eu vou falar sobre o meu trabalho de doutorado, minha tese de doutorado defendida em março agora pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que trata do mito de Electra, ou de obras dramatúrgicas que releem o mito de Electra. Esse trabalho foi feito parte na UniOeste e parte na Universidade de Vigo, na Espanha, aqui no programa de pós-graduação em Letras da UniOeste e lá no mestrado de Artes Cênicas. E trata de várias obras que se debruçam sobre o mito de Electra e que têm em comum, além do mito grego, o fato de serem obras representativas em seus contextos. Então nós partimos do mito grego de Electra como narrativa de autoria coletiva, inserida dentro de um conjunto de narrativas que são de difícil delimitação, mas que são materializadas a partir da Odisseia e da Ilíada, e mais propriamente como obras que realmente tratam o mito como foco principal, as tragédias gregas. Então nós partimos dos três tragediógrafos gregos, o Ésquilo, o Sófocles e Eurípides. A Orestia do Ésquilo é considerada a primeira obra de referência mesmo como formador de um cânone literário que trata especificamente do mito de Electra. A Electra do Sófocles faz uma espécie de releitura dessa obra, já tem essa obra do Ésquilo, a Orestia, como uma espécie de ponto de partida. E a Electra de Eurípides, de 413 a.C., do Sófocles é de entre 420 e 413, e a do Ésquilo de 458, a do Eurípides também faz uma releitura e já tem a obra do Ésquilo e a obra do Sófocles como uma espécie de cânone literário dentro do próprio contexto da Grécia Antiga. Além dessas obras do contexto grego antigo e do próprio mito como obra de narrativa de autoria coletiva, eu trabalho também com duas obras dramatúrgicas do século passado, considerando aí como drama moderno. Não vamos entrar em discussão de nomenclatura, de o que seria o drama moderno, porque não nos interessa para a presente exposição, mas são obras do começo do século passado. A Electra, de 1901, do Benito Pérez Galdós, que é um dramaturgo espanhol, também conhecido por sua vasta produção narrativa naquele contexto, e a Electra Enlutada, do Eugênio O'Neill, de 1931. São 30 anos aí de diferença, mas há uma diferença estética muito grande entre as obras, e isso que nos interessa maiormente, em grande medida, aqui. Então, o meu estudo, além da questão comparativa, dos aspectos dramatúrgicos, tem como enfoque os processos miméticos que a gente pode verificar nessas obras. Não vamos também entrar aqui numa discussão muito prolongada do que são os processos miméticos, sobre mimesis e representação, mas interessa perceber não só como essas obras se valem do mito e representam o mito de formas distintas, mas também como, a partir do comum de representar o mito, apresentam formas de representação da realidade cotidiana, da sua temporalidade, distintas também. Eu vou trazer uma pincelada aqui só para a gente ver qual foi a linha que eu segui de diferenciação, que é a distinção proposta pelo Luiz Costa Lima entre obras que apresentam uma mimesis da representação e obras que apresentam uma mimesis da produção. Para o Luiz Costa Lima, essa distinção, em linhas gerais, ela é estabelecida a partir do tipo de representação da própria série literária e da realidade que as obras colocam em evidência. A mimesis da representação seria, de forma geral, aquela que presente naquelas obras que mais ou menos mantém um tipo de horizonte de expectativa, mantém um tipo de representação da realidade já consagrada nas séries literárias ou já consagrada no uso comum das pessoas daquele contexto. A mimesis da produção se caracterizaria naquelas obras em que há uma ruptura muito fortemente marcada com a série literária ou com as formas de representação da realidade consagradas em determinada temporalidade histórica. Há concepções de sujeito, concepções de obra literária que estão atreladas a essas distintas formas de mimesis. Mas o que nos interessa mais aqui é a ideia de que a gente pode ver obras que, de uma forma ou de outra, representam mais o caminhar da série literária, pensando em estudos comparativos, e obras que promovem uma ruptura severa e que, a partir de então, estabelecem novos critérios para a produção literária ou para as próprias formas de representação da realidade. Nesse sentido, também é interessante a gente pensar nas proposições do Eric Auerbach, no seu estudo sobre a mimesis, seu estudo consagrado, vastíssimo, mas mais especificamente na distinção que ele faz entre uma matriz judaico-cristã e uma matriz mitológica grega, na
concepção ou na evolução, o termo é ruim, mas enfim, a ideia de evolução no sentido de progressão histórica da mimes ocidental, ou seja, toda a tradição literária ocidental ou artística ocidental, segundo ele, baseia-se nessas duas matrizes, que se confluem, se divergem em vários aspectos. Isso também foi levado em consideração no nosso estudo comparativo, justamente porque é um recorte de análise que contempla justamente essa inserção no universo grego e a inserção depois em um universo de formação de matriz grega, mas sob influência também de mitos de origem judaico-cristã. Então a gente analisa vários aspectos de composição desses vários mímemas, dessas várias obras artísticas, consideradas como obras que materializam determinadas mimeses, então mímemas nesse sentido, né? Porém, então, enfim, a gente analisa vários elementos, composição estilística, espaço, tempo, várias delas próprias do discurso dramatúrgico, mas em especial nós nos debruçamos sobre a personagem mitológica Electra. Então é a forma como representa-se, relê-se a Electra e a forma como essa concepção do que é o feminino, concepção do que é a mulher, a partir da Electra em diálogo com determinada sociedade, com cada obra, de acordo com cada obra, é que nos é enfoque enfim, da comparação, né? E claro, a partir da Electra nós também levamos em consideração como as obras representam outros personagens centrais da mitologia grega, do mito de Electra, que são Orestes, o Agamenon, a Clitemnestra, o Egisto, entre outros que, dependendo da obra, se manifestam ou não. Há de fazer a ressalva que nas obras dramatúrgicas do século passado, esses personagens são transformados de forma muito mais severa que nas obras do contexto grego, que se debruça especificamente sobre o mito, não é? Além disso, como as obras de referência para o mito são as tragédias gregas e como o elemento trágico já está presente na própria narrativa de autoria coletiva, um dos grandes vieses de comparação é como se manifesta a tragicidade ou o elemento trágico em todas essas obras, certo? Esse elemento é tendido a partir de parâmetros estético/artísticos literários e também a partir de concepções filosóficas. Então nós recorremos aí, nos reportamos aí também a pensadores como Schopenhauer, como Nietzsche, para tratar dessas questões que são, principalmente nas obras modernas, bastante determinantes. Então, além dessa exposição, é interessante pensar nesse estudo comparado como algo que se desenvolve elegendo o mito como condutor. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tentou-se escapar, eu tentei escapar nesse estudo comparativo, de um distanciamento muito grande com relação ao mito grego antigo e uma aproximação maior com relação às obras dramatúrgicas do contexto do século passado, o que seria e é de se esperar natural. Evidentemente, é impossível você entrar no universo, numa perspectiva grega de acepção do mito, mas a tentativa foi trazer o mito e entrar no mito e trazê-lo para a linearidade da comparação, para fazer com que ele, como representante da realidade, mostrasse toda a sua força. O que eu estou querendo dizer aqui? É que, ainda que o mito seja entendido na contemporaneidade como uma história falsa ou uma história que é representativa somente como exemplar de algumas determinadas parcelas da realidade, nós temos que entender que, desde a perspectiva grega, principalmente na narrativa de autoria coletiva, o mito é denotação do real. O mito é, para os gregos, comparando de forma a ficar mais claro o entendimento, para os gregos o que é para um cidadão comum do nosso universo contemporâneo o discurso histórico. Você pode questionar quem produz esse discurso, como ele chega até a realidade, mas você tem, de modo geral, a crença de que esse passado histórico existiu. É um passado da nossa sociedade. O mito, para os gregos, representa, desde a perspectiva de formador de uma religião, justamente isso. O mito conta uma história passada, em illo tempore, ou seja, num passado fundamental, que é difícil localizar, mas que representa a realidade, não se trata de um discurso falso. Então, toda a sua força de representação, toda a sua significação tem que ser tomada a partir desse pressuposto. Mesmo nas obras trágicas depois, isso se manifesta a partir desses elementos. Então, o mito ele é o elemento-chave de representação da realidade, tanto nas obras gregas quanto nas obras modernas postas em análise. Então, vamos começar essa análise comparativa, entrando mais diretamente nas obras, a partir do universo grego, efetivamente. Então, reiterando o que eu dizia, o mito como história do passado no universo grego, como narrativa de autoria coletiva,
ele tem uma origem estritamente religiosa, né? Religiosa no sentido de religação com o passado antigo, religação com o surgimento do homem e como discurso ou como forma de expressão da realidade e forma de concepção dos valores, da identidade, da moral de determinada sociedade. Isso se dá com o mito grego e se dá com o mito de forma geral em todas as sociedades, né? Os mitólogos que defendem essa asseveração, não sou eu, essa asseveração não é minha. Então, com o mito grego, vai fundar valores relativos à concepção de homem, de herói, de mulher, de sociedade, entre múltiplos outros, né? A grande questão aqui, como a gente pensa em discurso, é a ideia de que, como é uma narrativa de autoria coletiva, ela tem uma grande gama de versões. Há uma variedade inúmera de versões, e claro que isso não se materializa, é próprio do mito essa fluência, claro, oral, e essa fluência sempre em transformação. O mito está sempre em transformação. Porém, essa transformação não pressupõe a ideia de que haja multiperspectivismo com relação à crença em uma verdade unívoca. Vou explicar isso melhor. Ainda que haja vários discursos, há várias formas de representar, de materializar esse mito, há sempre a crença de que ele fala uma verdade. Uma verdade sobre isso, sobre aquilo outro, que pode ser interpretada de uma forma assim ou assada, que, enfim, inclusive interpretar é um dos grandes desafios e ao qual o sujeito que recebe o mito tem que se dedicar. A ideia é que é uma narrativa de autoria coletiva, de múltiplas vozes, mas com verdades unívocas, certo? Isso é interessante porque quando há a inserção da mitologia na tragédia grega, isso se transforma em partes. Se a gente pensar na Aurélia, por exemplo, há um fortalecimento do mito, porque há uma atualização dessa mitologia arcaica, do mito de Electra especificamente, para o universo da polis grega, porém, essa cristalização pressupõe a univocidade, ou seja, você continua com a ideia de que o mito traz verdade sobre o mundo, porém você atualiza para um contexto novo e a partir de um discurso também unívoco, você materializa como obra literária essa verdade do mito, certo? Então é uma atualização em função da polis. A Electra do Sófocles, ela vai fazer um caminho bastante diferente. Você já tem a influência dos sofistas, você tem já uma luta muito forte, uma luta, entre aspas, uma correlação muito forte entre o logos grego e o mitos, certo? Então, o mitos como forma de concepção do mundo vai cedendo espaço, no decorrer do século V a.C., ao logos. E é interessante que, a partir do momento que você começa a se debruçar sobre o mito a partir de uma perspectiva mais racional, você começa a colocar várias coisas em questionamento. E a obra do Sófocles, o que vai fazer é mostrar o multiperspectivismo e a possibilidade de múltiplas verdades sobre o passado, sobre o mito, sobre a realidade. Isso traz um aprofundamento no estudo sobre o humano, principalmente, muito interessante, que é próprio do Sófocles. Porém, por trás de tudo isso, e muitos autores falam que o Sófocles é mais arcaico que o Ésquilo nesse sentido, por trás de tudo isso, há uma crença de que o mito conta uma verdade. É uma verdade muito difícil de você conseguir alcançar. É uma verdade que depende de uma interpretação. As percepções humanas sobre a realidade podem levar a interpretações equivocadas. O que a realidade apresenta para você como a verdade, como a existência, pode ser enganadora. Porém, existe uma verdade por detrás, certo? A Electra do Eurípides, por outro lado, ainda que seja muito próxima da Electra do Sófocles, promove uma ruptura muito grande nesse sentido. Porque para o Eurípides, o embate já não é entre logos e mitos, é entre logos e eros, ou seja, é a parte mais racional, a parte da ideia com a parte do sentimento, a parte da emoção, a parte do que vem de dentro e que não pode ser nem explicado pela razão. E há outra questão que é já uma perspectiva de fabulação do mito. Se até o Sófocles a gente pode dizer que o mito é entendido como uma verdade sobre o passado, no Eurípides a gente tem que partir do pressuposto de que sim, o mito pode dizer verdades, porém que a história contada não é verdadeira. Não é mais o mito como denotação do real. Você pode dizer que isso no Sófocles já está relativizado, mas é no Eurípides que isso se consagra efetivamente. A gente pode dizer que o próprio fato de colocar o mito em cena com o Ésquilo na Aurélia, já dá um primeiro passo a aludir que é uma criação literária.
Porém, como pressuposto, o mito ali ainda é a denotação do real. É na Electra do Eurípides que há, então, uma grande ruptura. A gente poderia dizer, então, que a Electra do Sófocles e a Orestes são obras que representam a série, são mimesis da representação no sentido de que são atualizações do sentido da mitologia grega antiga. E que a Electra do Eurípides seria a primeira que promoveria uma mimesis da produção, porque há uma reelaboração do que seja o mito como representação da realidade. O mito aqui já é a história fabulosa, já é uma forma de entender essa narrativa como metafórica. Ela não necessariamente é mentirosa, mas a história contada não é a verdade como ocorreu, certo? Então você tem uma transposição do mito como fábula e os sentidos como metafóricos. Então, a partir daí, a tradição literária ocidental, evidentemente, vai se desenvolver tomando o caminho que Eurípides determinou. Entre aspas, determinou, evidentemente. A questão é a seguinte: para a tradição literária ocidental, o mito é fabuloso. O mito não conta o passado da humanidade, certo? Então, se uma obra do contexto latino ou do contexto da Idade Média, para tentar aqui ocupar o hiato entre as próximas obras que nós vamos analisar na sequência, representam o mito grego, vão representar maiormente a partir da perspectiva euripidiana, ou em aproximação maior com a perspectiva euripidiana. Isso significa não uma produção de novos elementos, mas sim uma atualização. São mimesis da representação, porque a série já está delimitada desde Eurípides nesse sentido, certo? Então a mimesis da representação, a partir daí, vai ser a mimesis de acepção do mito como fabuloso, como uma história falsa. Falsa como qualquer outra história literária, como um conteúdo artístico, como um conteúdo que pode ser retomado para a elaboração de obras literárias. E nesse sentido vai ser tomado muitas vezes a partir de formações arquetípicas, a partir de releituras das mais diversas formas. Então nós passamos agora para a Electra do Galdós, já de 1901, e aqui há uma transposição evidentemente muito diferente do mito para a obra literária. Então aqui o mito, claro, é tomado como história fabulosa, porém é uma particularidade interessante que é o que nos chama a atenção para essa obra, que é o fato de que a história se passa em 1901, ou seja, na contemporaneidade da época, né? Então a obra é escrita e encenada em 1901 e se passa em 1901. E todos os acontecimentos consagrados desde a narrativa de autoria coletiva e nas tragédias gregas não fazem parte da linearidade da obra do Benito Pérez Galdós. A única materialização efetivamente do mito se dá no título e na personagem protagonista que se chama Electra. A história contada não tem, entre aspas, nada a ver com a narrativa mitológica grega. Existe apenas um trecho muito pequeno da obra em que efetivamente há uma explicação ou uma pista para o leitor de por que ela se chama Electra e por que evidentemente, a partir da protagonista se chamar Electra, se justificaria o título da obra ser Electra também. Que é o seguinte: comentam dois personagens que a mãe dessa Electra, chamada Eleutéria, teria tido um caso amoroso, supostamente, com o próprio pai, que era um militar, o que levaria à analogia entre o pai de Eleutéria e Agamenon. Então ela teria sido chamada pela alcunha de Electra, a tal da Eleutéria. A filha de Eleutéria seria então a Electra II. Esse Electra I e Electra II são terminologias usadas na própria obra. E é interessante porque essa pista é fundamental para entendermos qual é a relação de releitura que se estabelece. Porque há, então, uma concepção muito clara de que a releitura ela é intertextual. Não se trata mais de uma versão do mito, se trata de uma releitura da própria literatura sobre o mito, certo? Então aqui o mito já a personagem Electra, assim como tudo relacionado ao mito, já é interpretada a partir de formações arquetípicas. Então Electra é o que é? É o arquétipo da moça que tem alguma implicação sexual com relação ao pai, ou tem alguma afeição com relação ao pai e que tem determinadas características. E essa Electra, com essas características, que será desenvolvida na obra, certo? E é interessante pensar que essa obra se desenvolverá a partir de imbricações entre as matrizes mitológica grega e a matriz judaico-cristã. Evidentemente, a religiosidade na obra estará expressa no catolicismo. E há um embate entre ciência e religião.
muito característico entre o personagem teoricamente antagonista, que seria o Pantorra, que é religioso, e o personagem Máximo, que seria o par amoroso da Electra, que é um cientista, certo? E isso tem muito a ver com a ideia de uma ideia progressista de começo do século XX, né, evidentemente, porém é interessante pensar que casa muito bem com a elaboração da obra enquanto um falso melodrama. Por que um falso melodrama? Porque ele se desenvolve como melodrama, na sua superficialidade ele é um melodrama tal e qual, porém na estrutura profunda ele mostra que não é exatamente um melodrama, que há um sentido trágico por detrás que não está expresso exatamente na Electra, há uma situação trágica com relação à Electra, mas não um sentido trágico profundo, que está expresso justamente no Pantorra, na luta entre as suas vontades e necessidades, entre o que deve fazer e o que não deve fazer. Então é uma diluição do substrato mítico, que praticamente não aparece na linearidade narrativa, e há a formação, então, de arquétipos a partir da acepção de um mito como história fabulosa. E aí, para a gente fechar esse comentário sobre a Electra do Galdós, então é interessante a gente pensar que há uma manutenção com a série literária, porque você está admitindo um mito como história fabulosa, mas que representa algo de significativo que pode dizer verdade sobre o mundo, certo? E essa filiação da Electra, ela é uma filiação que se dá em desdobramentos. Então, a Electra II é filha da Electra I, que, por sua vez, é filha, desde o ponto de vista artístico-literário, de todas as Electras relidas ao longo da tradição literária ocidental. Então, dentro da linearidade narrativa, ela tem uma filiação porque ela assimila as características da Electra grega e fora, num outro plano, ela tem uma filiação literária que é materializada na própria obra, certo? Então, nós chegamos aí 3 décadas depois, com a Electra Enlutada do Eugênio O'Neill, há uma espécie de mimesis muito distante dessa Electra do Galdós, apesar do pouco distanciamento. Eu parto da perspectiva de que, ainda que ela seja considerada cronologicamente como uma obra moderna, ela já apresenta vários elementos do que a gente convencionou chamar de literatura pós-moderna, certo? Então, o que acontece? Linearmente, a trilogia Electra Enlutada de Eugênio O'Neill faz uma releitura da Orestia direta, ou seja, a primeira peça, a segunda peça, a terceira peça, com acontecimentos mais ou menos análogos. Porém, essa aproximação na superfície esconde uma ruptura muito grande na estrutura profunda. A Orestia é tomada como mote para promover representações da realidade, concepções da realidade totalmente distintas. Então, assim como a Electra do Galdós, o mito de Electra é tomado como cânone literário artístico, porém, o mito ele é tomado ao mesmo tempo como história fabulosa e verdadeira. Isso se dá pela forma como o autor vai desconstruindo e reconstruindo o mito a partir das suas significações, a partir dos seus valores, a partir daquilo que ele traz como representação da realidade. Então, na obra do O'Neill, assumindo um caráter metafórico, de acordo com novas molduras narrativas, o mito fabuloso ele também vai ser tomado como metáfora. Metáfora do modo como a sociedade ocidental se relacionou com as questões que formam o conteúdo narrativo do mito, tais como a traição, a violência, as manifestações do caráter feminino, a luta do homem contra seus próprios instintos, vontades e verdades. Então não é só um mito que é tomado como uma espécie de representação metafórica da realidade, mas a própria série literária vai ser tomada nesse sentido. A obra não somente trata do mito, ela trata de como relacionamos com o mito. Há dessa forma, então, a convocação ao autoquestionamento, metáfora da metáfora, representação da representação, o mimima, a partir da indicação do mito como referente a ser desconstruído, dirige o público leitor a questões essenciais que se referem não só à narrativa, mas ao modo como essa narrativa foi assimilada. Isso é interessante a gente pontuar. As respostas que foram dadas a ele. Essas respostas, pois, também passam pelo processo de desconstrução, que é, em última análise, a desconstrução reflexiva do próprio sujeito coletivo que as operou. Ou seja, eu tenho um mito grego que demonstra determinadas formas de ver a realidade. Eu tenho uma série de obras literárias que se valeram desse mito para transformá-lo e dar outras respostas para a realidade, para as verdades, para o mundo. A Electra do Galdós o que faz é debruçar-se sobre essas respostas, esses questionamentos que foram dados a partir do mito. Nesse sentido, então, a gente chegaria à ideia de que há uma ruptura com a série, certo?
e que aqui nós estaremos diante de uma mimesis da produção nos termos atribuídos pelo Luiz Costa Lima. Isso porque o O'Neill ele promove uma espécie de deslocamento de olhar, que é um processo de classificação da realidade que atribui ao mito outro tipo de caráter universalizante. Não obstante, se amplia para os processos de ressignificação a preocupação de olhar no que diz respeito à percepção de como se dá a construção de realidade operada pelo mito. Só para terminar esse ponto, então, a releitura do mito é mote para uma releitura das formas como a criação e escritura, e porque não as maneiras de entendimento humana, se debruçam sobre as questões existenciais fundamentais do humano no intuito de dar sentido às coisas do mundo. O grande questionamento da obra aqui passa a ser não o mito e nem o conteúdo do mito, mas assim os processos de formação do humano a respeito da realidade, tendo como conteúdo a preocupação de dar sentido para a realidade a partir do mito grego antigo, no caso do mito de Electra. Então, a partir daí, o que nós temos como ponto de chegada é o seguinte: de acordo com os processos miméticos presenciados na obra do O'Neill, você tem uma espécie de mimesis da produção que não pode ser entendida somente no sentido proposto pelo Luiz Costa Lima. Por quê? Porque para o Luiz Costa Lima, a ideia de uma mimesis da produção se caracterizaria quando determinada obra rompe com as formas de representação da realidade, seja da série, seja da realidade presente, e promove novas formas de concepção dessa realidade. O que a mimesis do O'Neill faz é abdicar de produzir uma nova realidade. É mostrar como se dá a construção da realidade, porém, colocado tudo no caos, não determinar uma nova forma de produção da realidade. Não há, para o O'Neill, o pressuposto de que exista a realidade em si. Porque aí se parte já da perspectiva Foucaultiana, derridaiana, enfim, já de qualquer forma consagrada há muito tempo depois, de que não há nada que não seja discurso. Ou seja, é a ideia de que a realidade é um construto humano, um construto artístico ou não, mas é um construto humano, é discurso. Não existe realidade fora do discurso. Então o que a obra faz é o que o Messias Eliade chama de o retorno ao caos a partir do retorno a Tiamat. Tiamat é uma entidade, um monstro que representa o caos, para a gente não entrar em outras especificidades. A ideia é essa. O que o O'Neill faz é trazer o mito, trazer a realidade, trazer as concepções de mundo, trazer a ideia de trágico a partir da ideia a partir da não existência, ou abdicando da existência. Então, a gente entra de novo na ideia da estética do não lugar, a partir da ideia da crise de representação, mas o que há, no final das contas, é uma mimesis da alusão da produção cosmogônica ou uma mimesis da falência da representação e da produção, e não uma mimesis da produção somente, porque ela no final das contas, abdicada pelo autor.